Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande estar novamente com vocês falando da palavra de Deus, irmãos. Vamos orar para pedir a presença mais importante, que é a presença do Espírito Santo. Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós pedimos nesse momento a presença do Teu Espírito Santo para que nós possamos falar, guiados, dirigidos pelo Teu Espírito Santo e pelo Senhor Jesus Cristo. Pai, nos dá todas as orientações possíveis para que nós possamos falar com aqueles que estão precisando, Pai. Com aqueles que estão, nesta hora, sem nenhuma opção a não ser falar contigo, Senhor. Pai, entra no coração daqueles que estão com angústia, naqueles que estão com sofrimentos, naqueles que estão doentes, naqueles que realmente estão precisando de Ti, Senhor. Que somente o Senhor é a solução para eles neste momento. Pai querido, visita todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando o estudo da segunda carta de Pedro, ou a segunda epístola de Pedro. O apóstolo Pedro começa essa epístola se identificando como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, se identificando como pessoa que participou do ministério de Cristo, se identificando como alguém que tinha autoridade para falar sobre a história do Senhor Jesus, porque ele viveu junto com Cristo a história de Cristo. E Pedro começa orientando mais uma vez, para que nós tenhamos dentro de nós as características daqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós temos que alcançar a fé. Nós temos que alcançar o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e o conhecimento do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma base sólida, uma base firme do que estamos fazendo e de onde que vamos e para onde vamos e onde vamos chegar, irmãos. Pedro estava dando a certeza aqui da salvação para aqueles que têm uma convivência com o reino de Deus, que estão caminhando na direção do Senhor Jesus, na direção da vida eterna e na direção da salvação. Mas Pedro também está dizendo aqui, nesse primeiro capítulo, que existe aqueles que estão caminhando na direção oposta, que ao invés de ir na direção da salvação, estão indo em direção da morte eterna. Como que eles estão indo na direção da morte eterna? Por quê? Porque as suas atitudes não são atitudes daqueles que dão bons frutos, mas atitudes estéreis. Pedro está falando aqui. O que é esterilidade? Que não reproduz, não dão frutos. Além de não dar frutos bons, ainda dão frutos maus. Estão convivendo no reino oposto, no reino do maligno. Estão indo em direção, então, ao quê? A morte e a morte eterna. Então, irmãos, Pedro está muito preocupado em que direção estamos caminhando. Ele quer deixar bem claro aqui a necessidade de nos orientarmos e termos a convicção de que estamos indo na direção certa. E Pedro estava dizendo aqui, irmãos, que ele tinha uma preocupação muito grande, porque ele ia morrer logo. E ele queria ser lembrado como alguém que conviveu com Cristo, alguém que viveu a história de Cristo, e alguém que deu frutos
no reino de Deus. Alguém que tem as características do reino de Deus. Pedro falou assim, olha, quando eu deixar este corpo aqui, eu quero que todos se lembrem de mim, que combati o bom combate, que dei exemplo. Então Pedro estava preocupado em deixar um bom exemplo, irmãos. E é isso que nós temos que nos preocupar, em dar também um bom exemplo. Queridos irmãos, Pedro estava dizendo aqui, olha, eu vou dizer a verdade para vocês. Eu vi o Senhor Jesus. Eu convivi com Ele. Eu vi Ele morrer. Eu vi Ele ressuscitar. E nós, todos que estávamos juntos, ouvimos uma voz que veio do céu, que dizia, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Irmãos, Pedro estava preocupado em passar para nós a verdade, única e exclusivamente a verdade, para que nós tenhamos certeza de que nós vamos alcançar o céu e já alcançamos o céu. Por quê? Porque não é uma fábula, Pedro está dizendo aqui, que a história do Senhor Jesus não é uma fábula, não é fictício, é real, é realidade. Cristo é realmente o Filho de Deus. Então, irmãos, nós somos gerados de novo em Cristo, somos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro está dizendo aqui que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Nenhuma profecia veio por vontade humana. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram toda a palavra de Deus. Irmãos, como é lindo isso. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo sempre. Por isso, irmãos, que nós oramos e pedimos a presença do Espírito Santo para podermos falar do Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas. O Evangelho, irmãos, é algo maravilhoso. É felicidade, alegria, é vida eterna. O Evangelho é boa notícia. A notícia da salvação. O Evangelho de Cristo, irmãos, não é um evangelho condenador. O Evangelho de Cristo é apenas o evangelho salvador. Não existe dois evangelhos, irmãos. Existe somente o evangelho salvador, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, todas as vezes que encontrou pessoas em pecado, nunca condenou ninguém, mas levou a salvação a todos aqueles que estavam perdidos. Porque a palavra de Deus, irmãos, diz assim, que todos pecaram e todos estavam destituídos da graça de Deus. Quer dizer o quê? Estavam fora da graça de Deus, estavam mortos para Deus. E Deus nos reconciliou através do seu Filho amado, pela morte do seu Filho amado. Nós conseguimos o direito de ser chamados filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus novamente. Bom, amigo, querido irmão, nós estamos te chamando, te convidando para aceitar o Senhor Jesus hoje, agora. Mas se você já aceitou, você tomou a melhor decisão na sua vida. Nós, queridos irmãos, temos um projeto maravilhoso, que é ganhar 1 milhão de almas para Deus. Nós queremos tirar 1 milhão de almas do reino do maligno e trazer para Deus, para o reino de Deus. E precisamos da sua ajuda. Como que você pode nos ajudar? Compartilhando o nosso trabalho na sua rede social. Nosso endereço virtual é libertospelamordecristo.blogspot.com.br. Nosso site é libertospelamordecristo.com.br. No YouTube, irmãos, nós temos um canal ativo que nós postamos todos os dias. E nós queremos que você se inscreva neste canal. Aqui tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. E quando você apertar, você estará se inscrevendo. E você vai receber todos os dias as nossas mensagens e repassar para aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você quer
quer que vão para o céu com você. Bom, queridos, nosso endereço também no Facebook é Libertos pelo Amor de Cristo e no Instagram também. E que o Senhor Jesus esteja nos vossos corações, dando paz e alegria hoje. Amém. Glória a Deus.